A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão pastor Paulo Nascimento, do canal Falando de Bíblia. Eu tenho uma pergunta, estava até aqui meditando nela. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo vai dizer que a nossa salvação vem por meio da fé e não por causa de obras, para que ninguém se glorie. Porém, quando nós abrimos o livro de Tiago, ele vai dizer no seu capítulo de número 2, verso 17, verso 18, que uma fé sem obras, ela é morta. E ele vai falar: me mostre a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé com obras. A pergunta que eu faço é, no caso, a salvação, ela é por meio da fé sem obras, ou ela é por meio da fé com obras? Há alguma contradição nesses textos bíblicos? Responde aí, Falando de Bíblia. Shalom, shalom, meus irmãos. Pastor Paulo Nascimento e mais uma vez interagindo com um dos nossos seguidores, agora o pastor Ronaldo, de São Paulo, grande amigo, que é o primeiro amigo que eu fiz aqui através do canal do Falando de Bíblia, que nos enviou uma pergunta. A primeira pergunta foi um tanto complicada, ainda estou estudando. Ele enviou a segunda pergunta e agora eu terei o prazer de responder. Falando de Bíblia, ele fala sobre a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versos de número 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 2, versos de número 17, 18 e 19. Assim, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha que coisa interessante. O nosso irmão está perguntando sobre por meio do que provém a salvação, se pela fé ou se pelas obras. A gente precisa entender que Paulo já deixou isso muito bem definido, que é pela graça de Deus. A graça de Deus é quem nos salva. Não há mérito nenhum no homem pelo qual Deus olhe para ele e enxergue uma bondade no homem, porque o coração do homem é mau, suas ações são más. E, na verdade, nós éramos considerados inimigos de Deus, ok? Apesar de sermos feitos criaturas de Deus, éramos considerados inimigos de Deus. Só que capítulo 2 de Efésios, da carta paulina, diz que, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Até a fé é um dom de Deus em nós. Você não tem fé por si só. Você tem fé porque Deus te deu o dom da fé. Ok? Então, quando a gente fala de salvação, a gente não fala de salvação pelas obras. Mas é impossível um salvo em Cristo Jesus, um eleito, alguém que Deus escolheu, não queira se envolver com o reino de Deus e realizar obras. Há algumas pessoas que pensam que há algo contraditório em Paulo em Efésios e Tiago lá na frente. Não há algo contraditório. Pelo contrário, eles se encaixam. Por quê? Porque pela fé que uma vez me foi dada, eu consigo crer em Jesus. Crendo em Jesus, Jesus me chama para o reino da maravilhosa luz. No reino da maravilhosa luz, eu não quero ser contado como um servo infiel. Eu não quero ser contado como um servo inútil. Daí a gente entender que a gente precisa se envolver com as obras. Ah, pastor Paulo, você está dizendo que não há contradição? Não. Até o grande Martinho Lutero, um dia, ele chegou a fazer um arrazoado
sobre a carta de Tiago, dizendo que era uma carta de palha. Mas depois, mais à frente, ele torna atrás no seu pensamento. Por quê? Porque por muito tempo no meio reformista, a carta de Tiago foi um problema por conta das obras. E, na verdade, como eu disse há alguns segundos atrás, é impossível alguém que entregou a sua vida a Cristo não se envolver com as grandezas do reino de Deus e assim fazer a obra. É natural que as obras acompanham todo o homem de fé. É natural que tudo que o homem de fé for fazer para Deus, faça-se segundo o louvor da sua glória. O problema é que nós fomos educados em uma cultura da meritocracia. Eu preciso fazer para Deus me abençoar. Não, não é isso. Eu faço porque amo a Deus. Eu não faço porque quero alguma coisa de Deus. Eu faço porque quem Deus é para mim? O que Deus é para você? Quando você entende o que Deus é para você, você faz e faz com alegria. Você não faz por obrigação. No reino de Deus não existe uma questão de obrigação. Eu tenho que fazer porque senão Deus vai me matar. Irmão, faça com amor, faça com zelo, faça com apreço. Por quê? Porque para o reino de Deus, tudo que nós ganhamos no chamado de Deus torna-se um privilégio. É um privilégio. Não é à toa que Paulo vai dizer: eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Quando eu olho para o assunto paulino em Efésios e o assunto de Tiago lá na frente, eu vejo que a salvação se completa, tanto por meio da fé, para eu me aproximar dela, entender o que é a salvação em Cristo Jesus, e também para continuar esse grande ato através das obras. Então, alguém vai dizer assim: mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou de comer aos que estão com fome, eu cubro aos que estão nus, eu visito aos que estão presos. Meu querido irmão, se não tiver amor, de nada vale. Já dizia o cântico paulino sobre o amor na carta aos Coríntios. De que adianta você fazer sem amor? O crivo para se fazer todas as coisas, para ser aprovado em Deus, é o amor. Qualquer obra feita sem amor passa a ser uma obra morta. Então, se eu faço para aparecer, se eu faço para buscar crédito para o meu nome, não precisa nem fazer, porque o nome que deve crescer, que deve brilhar, que deve ressaltar em todo o tempo é o nome de Deus. Então, não há diferença. A salvação é por meio da fé. É uma graça de Deus que se manifesta por meio da fé. E as obras é uma continuidade desta salvação que chegou até você. Então, esse é o nosso Falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode interagir, assim como fez o pastor Ronaldo de São Paulo, através do WhatsApp ou através do Instagram, e você pode nos seguir, você vai ver o que está acontecendo por lá, as enquetes da semana, mandar o seu vídeo de até 45 segundos e assim poder fazer a pergunta para o Falando de Bíblia. E aqui nós vamos abrir a Bíblia e responder a você falando de Bíblia.